Apareceu, meus irmãos, estaremos estudando a lição 9 da Revista dos Adultos. O título da lição é Quem é o Espírito Santo? Glórias a Deus. O tema do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A revista é comentada por pastor Ezequias Soares. E após estudarmos algumas lições sobre Cristologia, hoje vamos falar sobre pneumatologia, ou seja, vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos ver na palavra do Senhor, com fundamento escriturístico, então, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para confrontar as heresias que surgem e que permanecem até hoje, surgindo no começo da igreja e até hoje ainda elas persistem com nova roupagem, como diz o tema do nosso trimestre. O textuário diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3, 17, na Nova Almeida atualizada. Verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la, como temos feito durante todo o trimestre. Inicia-se as lições apresentando essas verdades através das Escrituras e depois confronta-se com as heresias que estavam negando essas importantes verdades. Então, quem é o Espírito Santo? A gente vai ver aqui que a heresia, por exemplo, se formos observar no unicismo, que dizia que o Espírito Santo era apenas um modo que Jesus se apresentava. Então, Deus em três modos. Uma hora ele era Pai, uma hora era o Filho, outra hora o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo era apenas um modo. A gente vai ver aqui que tem heresia que diz que o Espírito Santo era um anjo. Outros dizendo que o Espírito Santo não existe, era apenas uma força ativa de Deus. Então, vamos ver na palavra de Deus a verdade e depois então apresentar algumas heresias que querem distorcer essa revelação que a Bíblia nos traz. O texto bíblico se encontra em João 14, versículos 16, 17 e 26 e o capítulo 16, versículos 7 a 14. João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Glórias a Deus. Textos de João, capítulo 14 até o capítulo 16, vai tratar dessa importante promessa, dessa companhia que teríamos após a partida do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. A gente vê claramente aqui texto que confirma a Trindade. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Então o Filho fala no Pai e pedindo para que enviasse o Consolador. Três pessoas, aqui vai dizer algumas características dessa personalidade que o Espírito Santo tem, que é o Espírito da verdade, alguém que nós iríamos conhecer, alguém que seria o nosso Consolador, alguém que nos ensinaria. Então são verbos atribuídos a pessoas. Ele ia nos ensinar, ia convencer o mundo, pecado, da justiça e do juízo, ia falar, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, outro verbo atribuído a ele, guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de ouvir. Então, ouvir, falar, guiar, ensinar, todos esses verbos demonstram, né, que ele é uma pessoa. Glórias a Deus. E Jesus precisava ir para poder, então, enviá-lo. Glórias a Deus. Ele está conosco e habita em nós. Louvado seja Deus. Então, só nesse texto aqui já poderíamos refutar, né, inúmeras heresias. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição são mostrar o Espírito Santo como Consolador, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Então, outra característica que veremos do Espírito Santo é que ele é Deus. Né? Como vimos, estudando sobre Cristo, né? Muitas heresias foram rebatidas, né, ali do Concílio de Nicéia, mas até então eles estavam preocupados em provar, né, a personalidade de Cristo, a deidade, a sua natureza. Glórias a Deus. Só depois que vem essa outra preocupação, né, em relação ao Espírito Santo. Mas quando se falava, se confirmava a respeito da Trindade, é claro que já estava falando das três pessoas. E algumas heresias, então, também trataram essa questão, não só negar que o Espírito Santo é uma pessoa, mas também negar a sua deidade. E nós já estudamos que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem um maior do que o outro, né? Não existe o subordinacionismo, no sentido de que o Filho é menor, é uma criatura menor, é um Deus menor, e que o Espírito Santo também seria menor, gerado até pelo Filho, como algumas heresias vão dizer. Não, os três compartilham e subsistem de uma mesma essência, então são do mesmo tamanho. Glórias a Deus, a subordinação de Cristo, como já estudamos, era voluntária e não porque ele é menor do que Deus. Os três têm o mesmo poder, os mesmos atributos: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Então, todos os atributos de Deus também são atributos do Espírito Santo e do Filho. Glórias a Deus. Então, veremos isso nessa lição também. A introdução diz o seguinte: a identidade do Espírito Santo é revelada na Escritura desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existe heresia sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre isso que vamos estudar na presente lição. Nós conhecemos esse termo, né? Terceira pessoa da Trindade, mas como já vimos, não existe o maior e o menor. Inclusive há textos que falam dos três, em que o Filho vem primeiro, o outro vem, o Espírito Santo vem primeiro e o outro vem o Pai. Então não existe essa posição hierárquica, né? Só que em ordem de revelação, né? Por exemplo, o Pai no Antigo Testamento, depois o Filho, né? Nos últimos dias, como diz lá em Hebreus, Deus tem falado pelo Filho, e o Espírito Santo, como já vimos, né? Jesus dizendo: eu vou e vou enviá-lo. Então, talvez a gente possa classificar dessa forma, por ordem dessa revelação ou dessa atuação. Hoje o que está com a igreja é o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, o nosso Paracleto, ou Paraclito, né? O nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, embora citamos como terceira pessoa da Trindade, não se refere a nenhum tipo de hierarquia. Então a gente já vê também que a igreja primitiva já reconhecia todas essas características do Espírito Santo. O próprio Jesus já está anunciando, né? No final de Mateus vai dizer que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto o Pai aparece primeiro, o Filho e depois o Espírito Santo. Mas depois a gente vai ver a bênção apostólica dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Daí o Filho aparece primeiro. Em outro texto vai falar, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 12, vai citar o Espírito Santo em primeiro lugar. Vamos ler esse versículo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aparece primeiro o Espírito, depois vem o Senhor e depois vem Deus. Então, vemos que não há hierarquia, dependendo do texto, um aparece primeiro, segundo, terceiro. Primeiro tópico, o Consolador. Primeiro subtópico, o outro Consolador. João 14,16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai,
mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nessa passagem é, no grego, halos, e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa e pessoal, conforme o ensino equivocado do Testemunho de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vime afirma, o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não héteros. João 14,16. Então a gente vê aqui quando Jesus fala, me rogaria ao Pai e ele vos dará outro consolador, queria dizer que esse outro consolador era igual a ele, o mesmo poder, a mesma glória, louvado seja o Senhor, os mesmos atributos, que estaria substituindo Jesus nesse sentido, né? De que agora, aleluia, ele estaria conosco, nos ensinando, nos guiando, nos fazendo lembrar, nos convencendo do pecado, louvado seja o nome do Senhor, e falando, né? Glórias a Deus. Então, esse substituto, esse novo condutor da igreja, seria exatamente igual, na mesma essência, no mesmo poder. Então não é outro diferente, é outro igual a Cristo, pois é uma pessoa que pertence também à Trindade, então compartilha do mesmo poder, da mesma essência da triunidade. Louvado seja o Senhor da Trindade. E segundo subtópico, Paracleto, né? Então, além de ser o outro consolador igual, ele também cumpriria essa função do Paracleto, né? Não só o consolador, mas aquele que está do lado. Pode ser traduzido até como o advogado, né? O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paráclitos vem da preposição para, do lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. João 15:26. Glórias a Deus. Então, o termo é muito abrangente, né? Só Consolador, né, a gente estaria minando um pouco o sentido da palavra, mas ele é tudo isso, né? Está do lado, defendendo, protegendo, ensinando, guiando. Glórias a Deus. Então, são inúmeras as funções desse Paracleto que Jesus ia enviar, aleluia, para nos conduzir. Terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, João 14,16, 26, 15, 26, 16, 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. 1 João 2,1, né? Menino, não pequeis, mas se pecar tem um advogado, né? Tem um Paracleto. Ali se referia a Jesus no sentido, né, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então ele é aquele que nos perdoa, glórias a Deus. E a maioria das vezes, então, esse termo está associado ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aqui na revista traz, né, a nossa confissão de fé em relação ao Espírito Santo, no nosso cremos, que diz, cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. E diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. Por isso mesmo é incriado, autoexistente, absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2,12. Como havia declarado o credo do Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Não há 3 incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência
e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, né? Isso conforme, então, a nossa declaração de fé, que vai buscar na Bíblia, busca também aqui no Credo de Atanásio, né? Corroborando naquilo que cremos. Louvado seja Deus. Segundo tópico, sua deidade, atributos e obras. Primeiro subtópico, sua deidade. Como já falamos, e como o nosso credo, né, mostra, ele compartilha, né, possui da mesma essência do Pai e também dos mesmos atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na visão de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Está lá em Juízes 15:4. No entanto, na essência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A gente vai ver no Antigo Testamento o Espírito Santo sendo revelado, usando pessoas de forma esporádica, né? Não havia ainda o cumprimento da promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, todo crente. Glórias a Deus. Mas Deus capacitava, né, homens e mulheres com o poder do Espírito Santo quando vinha sobre eles. E como vimos aqui em Juízes, né, ora fala o Espírito, ora fala o Senhor, porque, claro, que o Espírito Santo é Deus. Então, veio sobre Sansão o Espírito, e quando sai dele, né, depois que ele peca ali, depois que ele perde ali o símbolo do seu nazireado, né, que era o compromisso que ele tinha com Deus, né, desde o ventre. Então, o que acontece? Agora não é o Espírito que sai, é o Senhor, né? Então, são termos que aparecem alternadamente, pois têm o mesmo sentido, né? Depois o Espírito Santo é o Senhor. Assim, tanto o Espírito Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel, segundo Samuel 22:2-3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos 5:3, 4, 1 Coríntios 3:16, 2 Coríntios 3:16-18, né? Por exemplo, em Atos 5, quando Pedro diz, né, que Ananias mentiu ao Espírito Santo, depois ele vai dizer, né, não mentiste a homem, mentiste a Deus. Então, uma hora fala o Espírito, outra hora fala a Deus, demonstrando, né, a deidade do Espírito Santo. Glórias a Deus, ou confirmando, né, que o Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus e o Pai é Deus. Não são três deuses, mas um Deus que subsiste em três pessoas. Segundo subtópico, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, está lá em Romanos 15:19, e as Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus 12:28, Atos 2:4, 1 Coríntios 12:9-11. Né? Vai falar dos dons espirituais, e tudo é por intermédio, né, do Espírito Santo. Ele é a fonte. Glórias a Deus, como também nesses outros textos. Mateus 12:28 diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Em Atos 2:4 vai falar: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glórias a Deus. Então a gente vê que ele é a fonte desse poder. Então, é um dos atributos do Espírito Santo, a sua onipotência. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente, né? O Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos sonda, né? Nos conhece, e não tem como se esconder, né, do seu Espírito. Glórias a Deus. Salmo 139, do verso 7-10. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da sua paz? Subi ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará,
e a tua destra me susterá. Então, ele é onipotente, onipresente e também é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos, Ezequiel 11, 3, Atos 5, versículos 3 a 9, né? Fala ali do caso de Ananias e Safira, Romanos 8, 26 e 27. E é conhecedor do futuro, Lucas 2, 26, João 16, 13, Atos 20, 23. Isso por ser ele onisciente, né? João 16, 13, nós lemos aqui na lição. Um texto bíblico que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele conhece todas as coisas, presente, passado e futuro, e também ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado Espírito Eterno. Está lá em Hebreus 9, 14. Glórias a Deus. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1,35, dá a vida eterna, Gálatas 6,8, guia seu povo, Salmo 143,10, Isaías 63,14, Romanos 8,14, Gálatas 5,18, é o Senhor da Igreja, Atos 20, 28, e santificador dos fiéis, Romanos 15,16, 1 Pedro 1,2. O Espírito habita nos crentes, João 14,17, Romanos 8,11, 1 Coríntios 3,16, e é o autor do Novo Testamento, João 3,5 e 6, Tito 3,5. Da vida, também ele é autor, Ezequiel 37,14, Romanos 8,11 a 13, e o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Glórias a Deus. Não caberia nessa lição tudo que poderíamos estudar sobre o Espírito Santo, né? Sua ação, suas obras, sua personalidade, seu poder. Glórias a Deus. A gente resume aqui pequenas sentenças, mas a gente já tem estudado algumas lições sobre o Espírito Santo e poderia se escrever livros e livros falando sobre ele. Glórias a Deus. Só temos essa lição nesse trimestre falando sobre o Espírito Santo. Nos detemos bastante sobre Cristo, talvez as heresias também foram maiores, foram as primeiras que tentaram desfazer então das verdades bíblicas, dos ensinos dos apóstolos, e temos então essa lição somente no Espírito Santo. Merecia muitas outras lições, mas realmente não cabe no trimestre. Próxima lição a gente já vai falar sobre o pecado. Concluindo esse tema sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre as heresias, que é o terceiro tópico. Heresias antigas e novas. Primeiro subtópico, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Então, até o Concílio de Nicéia está se tratando mais sobre Cristo, sobre a cristologia. Então, após esse concílio, como eles não estavam tratando especificamente sobre o Espírito Santo, ainda havia algumas dúvidas e algumas heresias surgiram agora sobre o Espírito Santo, algumas que advêm até mesmo das heresias que falaram de Cristo também, indiretamente ou diretamente, diminuíam a pessoa do Espírito Santo até anulavam. A gente vai ver aqui os arianistas, que falavam de Cristo e também falavam do Espírito Santo, e é uma heresia que dura até hoje, que a gente vê no grupo religioso chamado Testemunho de Jeová. Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura. Embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho, Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho e a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Então, da mesma maneira que eles acreditavam que houve um tempo que o Filho não existia, o Pai criou o Filho. Então o Filho é um Deus menor, como o Testemunho de Jeová acredita, é um Deus, D minúsculo. Os herdeiros de Ário, então, também trazem agora heresias sobre o Espírito, dizendo que o Espírito foi criado pelo Filho. Então é menor ainda. Então havia essa hierarquia para eles. E havia três deuses, porque se eles não forem igual, não tem como compartilhar a mesma essência, não tem como ser um. São três. Então aí, sim, haveria uma idolatria, porque um é menor do que o outro em glória, em poder,
e, além disso, são criados, né? Mas nós não cremos assim, cremos que os três formam uma só essência, uma só substância, porque é um só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os arianistas e os herdeiros aqui diários, né, nas suas heresias, também criam novas heresias agora sobre o Espírito. Os tropicianos eram a seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Dizia ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura, né? Então, a gente vai ver essa condição sendo refletida hoje, né, na interpretação que os muçulmanos fazem. Acredita até que o Espírito Santo é o anjo Gabriel, né, ou outros que acreditam que o Espírito Santo ou o Consolador prometido é o próprio Maomé, né? Então, esses tropicianos acreditavam de forma figurada, chegaram nessa conclusão de que o Espírito Santo é um anjo, né? Uma heresia, então, também aqui desses primeiros séculos. E Atanásio, né, que ele combateu Ário, e passou a sua vida toda combatendo e defendendo a ortodoxia, pois, embora Ário foi expulso ali no Concílio de Nicéia, né, foi considerado herege, como eu falei em lições passadas, essa heresia era muito política, e daqui a pouco ela voltava e até o próprio imperador se convenceu que essa heresia não era um ensino tão errado e permitiu, né, Ário voltar ao seu posto, né? Então, o Atanásio, que muitas das vezes combatia, era até exilado, passou muitos exílios para poder defender a verdade, né, a ortodoxia. E ele então já também estava aqui combatendo essas novas heresias, agora a respeito do Espírito. Outro grupo são os pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatokoi vem de pneuma, espírito, e macomai, falar mal contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu de 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Parece até um nome bonito, né? Pneumatomacianos, mas falar mal do Espírito, né? O significado dessa heresia, né? E o principal expoente foi Eustáquio de Sebaste. Segundo subtópico, as heresias na atualidade. O grupo religioso da Testemunha de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafa o seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Em Gênesis 1, 2, né? Vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eles traduzem, né, de forma adulterando o texto bíblico como a força ativa de Deus, né? Então, a gente, quando vai ver lá no hebraico, não tem nada a ver, mas eles fazem dessa forma para poder corroborar a crença deles, né? Comete erros terríveis somente para ratificar aquilo que eles ensinam. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus, né? Então, por que não traduzir as outras também assim? Mas para diminuir, né, o Espírito Santo, para desfazer a sua deidade, né, da sua personalidade, eles cometem, né, essa adulteração nas Escrituras, ou melhor, na tradução que eles fizeram da Escritura. E o terceiro subtópico, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões, no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol, como Eclesiastes 9. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus: sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. O autor cita aqui a referência lá do Alcorão, 61:6. Eles interpretam essa passagem corânica como o cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega Perikletos, renomado ao redor ilustre, com Paráclitos, João 14:16, 26, 15, 26 e 16:7. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus.
Convém lembrar que Períclitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta, né? Então, eles fazem essa interpretação, né? Dizendo que Jesus estava anunciando, então, a Maomé, né? Que seria esse lustro, né? Então, vimos esse termo grego não aparece na Escritura. Então, é o dentro do Alcorão mesmo. E a letra B, resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14:26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, João 14:16. Então, podia ser um homem, pois é algo eterno, né? Glórias a Deus. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, estará em vós, João 14:17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, João 15:26. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor, né? Glórias a Deus, né? E os islâmicos, uma parte deles acredita até que o Espírito Santo é único, né? Como a gente viu aqui nas heresias antigas. Mas a Bíblia deixa bem claro quem é o Espírito Santo, glórias a Deus, e que ele é Deus, habita em nós, está conosco eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Como já falamos, o espaço, né, de uma lição não comporta tudo que poderíamos ensinar sobre o Espírito Santo, ou até falar de outras heresias que surgem, tentando confrontar a revelação bíblica e o ensino apostólico, né? Mas essa lição apenas demonstra uma pontinha do que o Espírito Santo é e de que os homens inventaram durante séculos, distorcendo toda a verdade bíblica. Glórias a Deus. É claro que em outras lições futuramente retornaremos sobre esse tema maravilhoso a respeito do Espírito Santo. Concluindo, vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos, né? Glórias a Deus. Então a gente vê claramente o que a Bíblia revela, e não que essas heresias embutem, né, e tentam ensinar, distorcendo a palavra. Amém? Fiquemos na palavra, como diz lá em Osés, né? Meu povo perece, né, por falta de conhecimento. Mas, graças a Deus, os alunos da escola dominical não vão perecer, porque estão sendo alimentados com esse pão que é descido do céu, com a palavra de Deus, todos os domingos. Glórias a Deus. Próxima lição: o pecado corrompeu a natureza humana. Nós estaremos falando sobre essa doutrina e falando também sobre heresias que também tentam distorcer essas verdades que estudaremos na próxima lição. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que está conosco, nos ajudando, Pai, nos ensinando, nos fazendo lembrar, nos guiando, nos conduzindo, Pai. Que o Senhor possa continuar, Pai, aleluia, derramando sobre cada crente, aleluia, enchendo cada aluno da escola dominical, o teu Santo Espírito, dando os dons espirituais à tua igreja. Deus poderoso e santo, abençoa mais uma vez a escola dominical, aqueles que compõem, que fazem parte e amam esse ministério. Deus Santo e Poderoso, guarda a tua igreja debaixo do teu sangue, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.